O programa de casa de hoje vem cheio de novidades. A gente traz a estreia do novo quadro Espaço do Chefe, em parceria com a chefe de cozinha Tatiana Mendes, o cartão de visita da arquiteta Mariela Romano, uma matéria sobre decoração de inverno e muito mais. Então não saia daí, o programa de casa está só começando. A Mac Design é uma indústria mineira que há mais de 20 anos investe na pesquisa de novos materiais, utilizando tecnologias específicas no intuito de aprimorar seus produtos, criando novos conceitos em mobiliário, além de valorizar design nacional. Tem acesso a todo o conteúdo impresso da melhor revista de arquitetura e decoração do Centro-Oeste. Vídeos exclusivos. Adquira seu aplicativo da Revista de Casa para smartphone ou tablet. Disponível na Apple Store. Olá, está começando mais um programa de casa, então confira agora o cartão de visita da querida arquiteta Mariela Romano. O cartão de visita de hoje traz o projeto do escritório da arquiteta Mariela Romano. E era óbvio que quem iria fazer esse projeto seria você. Tudo bem, Mariela? Tudo bem, Marina. E você? Tudo jóia. Mariela, conta pra gente como foi fazer esse projeto, até porque era apenas uma sala com banheiro. Normalmente, essas salas, né, ela vem sem nada, com um banheiro. Aí, para atender a necessidade da época, né, que já tem um tempo que o projeto foi feito, a gente dividiu, né, a sala, essa minha sala, criei uma copa, o lavabo que já tinha, né, uma sala de um espaço para reunião e a parte de trabalho e recepção. Mas acaba que, assim, sempre a gente tem que estar dando uma modificada. E, assim, vou ter que modificar também para colocar a mesa de recepcionista, alguns detalhes que a gente sempre vai alterando. Isso é normal, tanto com a gente quanto com qualquer pessoa. Bom, e o mobiliário também foi desenhado por você? Foi, todo o mobiliário aqui são linhas mais retas, né? Tentei criar um espaço assim mais neutro, mas sim com alguns detalhes que puxam para a cor da logomarca, que é o verde, não é o mesmo tom, mas para dar aquela ideia de um escritório também assim de mulher, não uma coisa assim muito dura, por ser também um escritório de arquitetura, né? E a parte assim aqui que foi assim a mais idealizada é a parte das publicações, né? Porque já tinham muitas publicações minhas, eu guardava isso e estava sem como armazenar isso tudo de uma maneira interessante. Então foram criadas essas prateleiras onde eu coloco todas as publicações que saem, algum projeto, alguma coisa relacionada a mim ou ao meu trabalho. E que, na verdade, é o seu xodó, esse cantinho. É o meu xodó, essa parte aqui, coloquei até na minha frente, né? Justamente para ficar olhando sempre para cá. Mariela, aproveitando que você já tocou na cor, que é a verde, que é a marca registrada sua, o papel de parede também vem nesses tons? Ele veio nos tons de verde, não o verde que eu uso na logo, né? E os tons acinzentado com preto, que é a linguagem que foi trabalhada no escritório. Desde o primeiro escritório, há alguns anos atrás, era preto e branco. E aí, com essa repaginação, trabalhei com MDF madeirado, diferente nesse tom assim mais acinzentado, com alguns detalhes no preto. E é para dar um toque, para não ficar aquela coisa mais, né, monótono, só preto e branco e tudo. A ideia foi estar inserindo alguma coisa do verde, mas sem estar ligando tanto a logo. Que então foi a ideia do floral com a listra, que é trabalhada nesses tons. Você tem um mobiliário, que é um mobiliário planejado na sala de reunião, que inclusive era do seu antigo escritório, você trouxe para cá e deu uma repaginada, foi isso? Foi, é porque fiquei 10 anos numa sala e agora mais uns outros anos nessa aqui que já estou,
Mas a planta da sala é a mesma, só mudei de andar, não mudei de prédio. Então, consegui aproveitar. Então, como era o mobiliário mais antigo, ele foi reformado. Então, nós criamos um detalhe, sempre aproveitando o que a gente tinha, e o restante foi feito seguindo essa nova repaginação. Marielle, para finalizar o nosso quadro, eu queria que você descrevesse o cartão de visita do seu escritório. Então, descrevo o meu escritório como, assim, parecido comigo, sabe? Alegre, moderno, mais despojado, o detalhe, assim, das revistas, dessas memórias, né, desses presentes. A revista, sim, também é esse detalhe das revistas, porque marca a trajetória do meu trabalho, desde a primeira publicação até o que está acontecendo depois, várias coisas, assim, vários momentos, várias etapas, né? Então, assim, gosto muito, é um lugar que eu sinto bem. E isso é o interessante mesmo em todo projeto que eu tento fazer para os clientes. Assim, o espaço tem que agradar quem está usando. Então, assim, não posso, para eu fazer um projeto para alguém, não posso pensar só em mim. Eu tenho que entrar com a parte de bom gosto, tudo, né? A parte funcional. Mas a pessoa tem que se sentir bem. Isso é o mais importante. E é um lugar que eu me sinto bem. O programa de casa foi até a loja Iluminare e em um bate-papo exclusivo com a proprietária da loja, Ângela Costa, a gente te dá dicas sobre iluminação para o quarto do casal. A iluminação é um fator fundamental para garantir bem-estar e aconchego em toda a casa. Quando se fala no quarto do casal, essa questão se torna ainda mais evidente. É preciso garantir que o projeto atenda o desejo do casal. O quarto do casal cada vez mais ganha espaço e atenção nos projetos, principalmente no quesito iluminação. E o programa de casa vai até Iluminare para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Ângela? Tudo bom, Marina? Tudo jóia. Ângela, conta pra gente qual a maior diferença dos quartos de casal de antigamente para os quartos de agora, os quartos mais modernos. Bom, antigamente, os quartos era pura e simplesmente um local de repouso. Chegou, uma cama, deitou, dormiu. Hoje, não. O quarto, ele faz parte do cotidiano das pessoas, né? Então, assim, ele passou a ser o cantinho do refúgio, né? Ângela, antigamente, nem tão antigamente, mas antes os quartos tinham apenas uma iluminação, que era aquela central no meio do quarto, com interruptor para acionar essa iluminação. Hoje em dia, não. Hoje em dia é diferente e a gente entra com vários tipos de iluminação. Explica isso para a gente melhor. Bom, hoje a iluminação não é só clarear o ambiente, né? A iluminação hoje ela cria cenários, né? Então, assim, você tem uma luz direta, uma luz difusa que ilumina todo o quarto. E tem a iluminação focada, que você detalha um papel parede, um quadro, ou então o pendente. Então, assim, a iluminação hoje, ela cria cenas. Cada projeto tem uma particularidade e cada cliente exige algo diferente ou tem uma rotina diferente dos demais. Como que é esse estudo do cliente para você poder fazer um quarto com vários tipos de iluminação e para suprir a necessidade desse cliente? Bom, a primeira coisa que a gente faz, nós os profissionais, tanto na arquitetura quanto na iluminação, você senta com o cliente e vai pesquisando o dia a dia dele, que tipo de quarto que ele almeja, que tipo de iluminação, qual a decoração que ele quer. E, inclusive, no quarto de casal, como a gente fala, é um casal, são duas pessoas, são duas rotinas, às vezes, completamente diferentes. Então, tem que entender bem isso para administrar na hora do projeto. Com certeza, você tem que entender os dois e saber o que cada um, qual que é a preferência de cada um. Os lustres também estão bastante presentes hoje em dia nesses quartos. A gente não encontra eles só mais na sala de estar, é isso? É isso. Hoje, assim, o lustre ele migrou para o quarto. Tanto assim como iluminação central, quanto a decorativa nas laterais da cama. E tem algum cuidado específico na hora de fazer esse projeto de iluminação do quarto do casal? Tem.
Tem que você, a princípio, você tem que saber o mobiliário, aonde que vai a cama, aonde que vão os criados, aonde que vai estar o armário, para você não errar na hora de colocar a iluminação. Ângela, se o cliente não tem um arquiteto, não tem como fazer esse projeto de iluminação específico para o quarto, a Iluminário pode fazer isso para esse cliente? Sim, nós fazemos o projeto. Sempre o cliente chega, não tem nada definido, ele chega com, não, eu tenho esse ambiente e quero fazer um quarto legal. Ou qualquer outro ambiente. A Iluminário faz, né, nós temos designer de interiores, eu sou arquiteta. Então, assim, a gente faz o projeto, ajuda ele a escolher papel parede, a gente ajuda ele a definir e realizar o sonho dele. Porque quando o cliente chega, fala, olha, eu quero uma coisa legal, assim, eu pensei isso, pensei aquilo, mas não consigo. E aí, assim, que você consegue fazer, transformar o sonho dele na realidade, então, assim, a gente faz esse projeto atendendo ele, sabe? É uma cortesia da loja e qualquer cliente não tem o projeto de iluminação, não tem o layout, que é a disposição do mobiliário, a gente faz tudo, porque a iluminação está diretamente ligada ao mobiliário. Você não tem como definir a iluminação sem definir o seu mobiliário. Então, é uma cortesia da loja. A Mac Design é uma indústria mineira que há mais de 20 anos investe na pesquisa de novos materiais, utilizando tecnologias específicas no intuito de aprimorar seus produtos, criando novos conceitos em mobiliário, além de valorizar o design nacional. E é com muita água na boca que a gente traz a nossa primeira receita do quadro de estreia, Espaço do Chefe, por Tatiana Mendes. Olá, eu sou a chefe Tatiana Mendes e hoje a gente está aqui para trabalhar algumas receitinhas com vocês. Então agora a gente está em parceria com o programa de casa em busca da garfada perfeita. Então a gente vai trabalhar algumas receitas interessantes e sabores diferentes com vocês. Hoje a gente vai trabalhar uma receita que eu descobri em Paris, numa viagem em busca da garfada perfeita, e a gente vai trabalhar uma crepe. Foi super simples, que me encantou muito numa dessas viagens. É uma crepe com grelhados dentro, com queijos franceses e no final tem a coisa que eu mais gosto, um ovão instalado em cima. Então na nossa massa vai ovo, farinha de trigo e leite. É só misturar tudo no liquidificador ou então com um mixer de mão. Então a gente vai colocar no copo do liquidificador um ovo, pelo menos um copo de farinha de trigo e pelo menos um copo de leite. E aí a gente vai acrescentando o leite de acordo com a espessura que a massa vai ficando. Quem gostar de temperar a massa pode usar tanto pimenta do reino, tanto sal ou algum temperinho da sua preferência. Eu já bati a massa porque ela precisa descansar. Então já que ela já descansou, né, a gente bate, transfere para um recipiente que fique mais fácil da gente passar para a frigideira e deixa essas bolinhas, vocês vão perceber quando fizerem, que vai dar um monte de bolinha em cima da massa. Então a gente tem que deixar ela descansando um pouco para que esse ar que tenha dentro da massa saia para a gente ter uma massinha bem lisinha. Então eu vou deixar ela descansando aí. Então agora a gente vai trabalhar com o início do recheio da crepe. A gente precisa de uma frigideira Teflon bem quentinha para trabalhar. Enquanto a gente prepara os ingredientes, deixa a frigideira esquentando. Se a sua frigideira estiver bacana, não estiver com Teflon em dia, você não precisa passar nada nela, somente calor e o ingrediente. Se ela precisar de um pouquinho de óleo para que não grude, você dá uma espinadinha de azeite aqui na frigideira para que os alimentos não grudem. Então a gente vai grelhar. Essa crepe é muito simples, mas o grande segredo dela é trabalhar os vegetais de uma maneira que a gente tenha notas de tostada.
Notas de tostado é quando a gente tem aquele queimadinho no alimento. E isso faz toda a diferença. Eu brinco que todo mundo briga pelo lado mais queimadinho da lasanha, né? Que é o mais gostoso dele. Então a gente precisa, de fato, que todos os nossos ingredientes sejam tostados na frigideira. E para que ele seja tostado corretamente, a gente não deve colocar nada. É só calor, porque deixa as bordas pretinhas, e frigideira mesmo. O óleo a gente usa em último caso. Vou deixar aqui de um lado a abobrinha, cortada à portuguesa. Portuguesa é o nome do corte, então são sempre rodelas. E berinjela também cortada à portuguesa, que a gente vai grelhar. Aqui já dá pra ver que começou a dar uma tostadinha. Então a gente vai virar as abobrinhas. E a berinjela também. A gente dá uma apertadinha para ela poder soltar mais o líquido. Nunca cortá-las muito finas. Se a gente deixa elas bem fininhas, acabam que a hora que eu for morder, eu tenho meio que chips de vegetais. E eu preciso morder o vegetal porque ele que vai rechear a nossa crepe. Se alguém quiser jogar aqui em cima um pouquinho de sal e pimenta, para ter os vegetais também temperados, pode. As berinjelas, geralmente, elas vão dobrando. Então a gente dá uma esticadinha, porque senão vai queimar somente num lugar. Então a gente sempre aperta ela porque elas queimam em lugares uniformes. Enfim, eu tenho todas elas prontas. Vou retirar e vou reservar. Agora a gente vai trabalhar com a massa. Essa massa tem que descansar pelo menos uns 10 minutos, para que todas as bolinhas saiam. Então, se você não tiver tempo para esperar essa massa descansar, não há problema. Só que ela vai ficar mais furadinha do que o normal. Se a gente fizer esperando, ela vai ficar uma massa mais lisa. Eu vou acender o fogo. Então a gente passa o azeite e tira ele. Claro que ele vai ficar um pouco, porque assim eu tenho um leve sabor de azeite na massa e ao mesmo tempo me ajuda que não grude. Vai tirar, liberar a lateral da crepe, no meio. Ela já vai começar a soltar. Como ela ainda tá brilhosa no meio, eu ainda vou esperar ela terminar de secar antes de tentar virar. E o diferencial dessa crepe é que a gente termina ela na frigideira mesmo. A gente nunca vai terminar só no prato montando. Então a gente daqui a pouco eu vou começar a condimentar com as nossas abobrinhas, com os demais ingredientes aqui dentro da frigideira. Vou virar ela de novo. Agora eu abaixo o fogo e a gente vai terminar de fazer ela dentro da frigideira. Então eu vou pegar um queijo, tá? A gente tem aqui queijo brie fatiado. É um queijo francês, é um dos meus prediletos. O importante é a gente lembrar, não achei brie, continua a sua receita, não faça só porque você não encontrou o queijo específico no mercado. Depois que a gente colocou o queijo, o brie, né, a gente vai trabalhar aqui com cogumelo Paris, ele fresquinho, tá? O cogumelo Paris nada mais é do que o champignon fresco, in natura, não é aquele em conserva, é o cogumelo fresco. Então, forrei com os cogumelos. Agora, eu vou pegar as nossas abobrinhas e berinjelas que foram grelhadas e vou separar elas aqui. Uma coisa que eu aprendi, trabalhando principalmente com cozinha internacional, é a parcimônia na hora de colocar os ingredientes. O brasileiro em si tem aquele hábito de lotar tudo, né? A fartura é enorme. Então a gente vai fazer um crepe, vai fazer qualquer coisa que a gente vai rechear, a gente sempre fala, põe mais um pouquinho. E aquele põe mais um pouquinho, no final você já não consegue mais comer. Porque a primeira garfada foi boa, a segunda, a terceira, mas depois você começa a empanzinar. Porque tem excesso de comida, de recheio dentro daquilo que você está fazendo. Então é bacana quando você põe o recheio com parcimônia, você consegue comer bem do início até o fim. Então aqui eu tenho outro queijo francês, que é o queijo gruyère, tá? Gruyère ralado. O gruyère é como se fosse a mussarela do francês. Então eles usam diariamente e ela tem aquele poder de derretimento bacana, como tem a nossa mussarela. E agora a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, é bem pouquinho mesmo, de preferência moída na hora, fica com sabor e com aroma mais gostoso, e um pouco de sal. Quem puder sempre usar
sal grosso moído na hora também, ele é mais saboroso e é melhor para a saúde também. Eu vou virar a crepe, vou fechar ela, fechando ela aqui, bem fechadinho. Vou deixar esse queijo terminar de derreter. Como a gente colocou o brie embaixo, ele já está mais quentinho do que o camembert que está em cima. Então a gente vai virar para ela poder derreter dos dois lados. Vou deixar ela esquentandinha aqui ao lado, enquanto a gente vai fazer o grande finale dela, que é finalizar essa crepe com o ovão estalado em cima. Vou colocar ela aqui do lado, com o calor da frigideira. Vou pegar outra frigideira para a gente começar o ovo. A gente vai esquentar uma frigideira. E o ovo você pode colocar um pouco de manteiga, se quiser, ou então um pouquinho de azeite. Mas com uma frigideira antiaderente bacana, a gente pode fazer o ovo até mesmo sem auxílio de gordura. Vamos colocar um pouquinho para dar sabor só. E vou colocar o ovo aqui dentro, para que ele seja frito. Vou colocar um pouquinho de sal aqui em cima. Ó, meu ovo ele já tá basicamente do jeito que tem que ser. A tarefa mais complicada agora vai ser tirar ele daqui sem que ele estoure. A gente vai deixar ele no calor da frigideira, terminando de selar a base dele, porque a grande diferença é que a parte de baixo da gema ela tem que estar selada, porque senão na hora que eu for tirar, ela vai estourar. A gente vai ter que fazer outro ovo. Então eu vou virar aqui a minha crepe, que eu já passei ela pro prato. Então ela já vai para o prato. Então agora a gente vai passar a crepe quentinha para dentro do prato. Ela já vai ficar aqui. E a gente vai tirar o ovo frito e vai jogar em cima dessa crepe. E aqui a gente coloca o ovão estaladão em cima. E a gente vai só decorar aqui com uma folhinha de manjericão aqui em cima, um pouquinho de sal e pimenta do reino para dar um saborzinho, é bem pouquinho mesmo, tá? Não exagera. E sal. E tá pronto a nossa crepe. Dá para servir com uma salada, se quiser, né? Se quiser fazer uma saladinha verde do lado, vai ficar bem bacana, tá? E bom apetite para todo mundo, espero que seja uma garfada perfeita. Chegou nas bancas a nova edição da Revista de Casa. Confira os projetos incríveis dos melhores arquitetos e matérias exclusivas sobre design, arquitetura, decoração e muito mais. Garanta já a sua assinatura e receba a publicação da revista mais charmosa no conforto do seu lar. Que tal dar boas-vindas ao inverno e mudar a decoração da sua casa? Então confira nossa matéria especial sobre decoração de inverno. O inverno chegou e é hora de mudar o visual da casa, preparando-a para receber o frio. Com a chegada da estação fria, vem também a oportunidade de tirar do armário os tapetes felpudos, as mantas de tricô e as almofadas de veludo. É o período do ano que a casa se torna mais aconchegante e acolhedora. Para aquecer o lar, entram em cena diversos truques e detalhes da própria decoração, úteis para garantir o conforto durante o friozinho. Como
Como não se trata de arranjo definitivo, a ideia é utilizar peças facilmente substituíveis. As capas para sofás, puffs e poltronas, por exemplo, são uma grande saída. A proprietária das lojas Casa Mix e Bossa, Cláudia Ducati, dá sua opinião. Hoje o assunto é sobre inverno no design de interiores. Então, a gente fez uma sugestão do antes e do depois. Na verdade, em Goiânia, a gente tem um clima muito quente e poucos os dias de inverno. Então, é aquela casa que não compensa muito investir em lareira, aquecedores. E sim, a gente utilizar produtos que venham a dar um acolhimento ao ambiente e deixar mais, não só aconchegante, como mais quentinho. Então, nesse caso, a gente deu como exemplo colocar uma pele numa poltrona, mesmo que a poltrona já seja de couro ou madeira, colocar essas pelinhas que a gente coloca na poltrona e fica super quentinho, porque é de lã natural. A gente pode trocar o tapete, no caso, se quiser, por um mais quente, de lã ou de couro. Uma outra opção também, bem bacana, são colocar mantinhas ou chales de tricô, umas almofadas mais quentinhas, acender mais o abajur, que é a luz incandescente. Ela também esquenta mais, que dá esse, não só no visual, como também no clima. Uma sugestão da Cláudia é o uso de chales, mantas e o couro, dando um ar diferente na decoração sem grandes mudanças. Outro elemento ideal são os tapetes, excelentes para compor todos os cômodos da casa nesse período. Eles estão livres para ser usados na sala, no quarto ou no banheiro. Ao mesmo tempo que decoram, impedem o incômodo de pisar no chão frio. Mais uma opção, colocar almofadas de camurça ou de pele no sofá e principalmente usar as famosas mantas de crochê. O uso desses itens podem compor muito bem as áreas sociais e áreas íntimas e deixa o espaço muito mais acolhedor. Algumas dicas são de utilizar tapetes grandes, cortinas sobrepostas, velas queimadas, lenhas nas lareiras e chalés de veludo pesado. Quanto às cores da época, o destaque é para as mais fortes, como bordô, azul marinho, preto, marrom e cinza, em tons escuros e sóbrios. Lembrando que tanto as cores quanto a iluminação e o material dos móveis, se aplicados de maneira estratégica, também pode criar sensação de calor. Vale destacar que as lâmpadas amareladas aumentam a sensação de conforto térmico. Além disso, a iluminação pode criar alvos de destaque, evidenciando uma escultura ou quadro com pontos de luz focais. O mesmo vale para a luminária de pé, que deixa o clima mais aconchegante. Quadros dispostos pela casa também são perfeitos para aumentar a impressão de acolhimento. Enfim, aproveite o inverno para reunir todos os pequenos detalhes que farão da sua casa um verdadeiro lar. Infelizmente, o programa de casa chega ao final, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Carolina, a Alessandra e a Estela Isaac, da loja Tabriz, pelos ambientes cedidos para a apresentação do nosso programa. Semana que vem eu tô de volta, cheia de novidades para vocês. Tenha uma semana iluminada e fique agora com o som de casa. 1, 2, 3, Olá, o meu nome é Marta, sou aqui colaboradora do UNA e o meu som de casa é Jorge Ben. alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tire essa escada daí. Essa escada pra ficar